Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um conteúdo novo, que é justamente a parte que fala da introdução à geometria. A geometria euclidiana. E as primeiras noções básicas para entendermos a geometria é justamente entendermos os elementos fundamentais que fundamentam a geometria, que é justamente a ideia de ponto, reta e plano. Essas ideias de ponto, reta e plano são ideias intuitivas, que são chamadas de noções primitivas e são aceitas sem uma definição na geometria. Por exemplo, vamos começar pelo ponto. Aqui eu tenho um ponto e esse ponto não possui dimensões. E sua indicação é feita apenas por letras maiúsculas do nosso alfabeto. E nesse caso aqui, ó, o ponto A. Aí eu chamo ponto A. Outra ideia intuitiva é a ideia da reta. Aqui eu tenho a reta, que eu chamei de R. Reta R. A reta, ela é imaginada sem espessura. Não tem começo e nem fim. Ou seja, ela é ilimitada nos dois sentidos. Então, e ela pode ser representada aqui, no caso, pela letra minúscula do nosso alfabeto. E no caso aqui eu coloquei essa reta representada pela letra R. Outra ideia intuitiva é a de plano. O plano é imaginado sem fronteira, ilimitado em todas as suas direções. E nesse caso aqui, a indicação que representa o plano é pelas letras gregas. No caso aqui, eu estou representando o plano alfa, pela letra grega A, que representa alfa. Dentro da geometria euclidiana, dentro dessa ideia, nós também podemos ter algumas sentenças, algumas afirmações. Por exemplo, eu tenho aqui um ponto. E eu posso definir o seguinte: um ponto passam infinitas retas. Ou seja, pelo mesmo ponto eu posso traçar infinitas retas só por um ponto. Aqui está o exemplo. Por este ponto aqui eu tracei várias retas. Eu poderia continuar, professor? Poderia. Então, a gente pode perceber, se a gente fosse continuar, não iria ter fim. Ou seja, a quantidade de retas não teria como contar a quantidade de retas que iriam passar por este mesmo ponto. Já sobre a reta, o que eu posso afirmar sobre a reta? Dois pontos, aqui eu estou o ponto A e o ponto B. Por dois pontos distintos, ou seja, distintos significa que são diferentes, distantes, não estão no mesmo local, não é o mesmo ponto, são diferentes. Passam a mesma reta, ou seja, por dois pontos só passa uma única reta. Se eu quero atingir esses dois pontos por uma reta, para mim poder traçar essa reta, não tem como traçar outra reta, a não ser uma. Ou seja, dois pontos passam apenas uma reta. Uma reta contém dois pontos distintos. Ou seja, se eu tenho aqui uma reta, eu posso pontuar aqui, em qualquer canto, eu posso dizer que essa reta, ela contém dois pontos distintos. Então, para finalizar, eu posso dizer que dois pontos distintos determinam uma reta. Dois pontos distintos determinam uma reta.
Para melhor definir ou para vocês identificar a ideia de plano, eu tenho aqui uma folha de papel A4. Imagine que esta folha, ela seja justamente o plano. O plano, eu tenho aqui o plano. Se eu tenho aqui um plano, eu posso, se eu marcar aqui no ponto, nesse plano, um ponto, eu posso marcar só um ponto? Não. Eu posso marcar infinitos pontos. Quantos pontos eu quiser, eu posso marcar. Então, eu posso dizer que o plano também é um conjunto formado por infinitos pontos. Mas também eu posso ligar os pontos, Quando eu ligo os pontos, eu formo o quê? Várias retas. Ou seja, um ponto, uma reta e agora o plano. Dentro do mesmo plano, eu posso encontrar infinitos pontos, infinitas retas que podem ser tracejadas dentro dele. E o plano, ele já está dizendo, né? O plano, ele é totalmente uma imaginação da fronteira que limita as direções tanto da reta como do próprio ponto. E nesse desenho aqui, no caso, que eu estou fazendo do plano, para vocês imaginar e ter ideia do que representa um plano, que é justamente, ele é infinito. Um plano, ele é infinito. Ou seja, ele é ilimitado. Um plano, ele é ilimitado. E é dentro do plano que a gente consegue desenhar e localizar os tipos de retas. Existe, 3 tipos de retas aqui. Eu tenho retas paralelas, retas concorrentes e retas coincidentes. Vamos lá. O que seria, professor, uma reta, então, paralela? A definição de reta paralela é justamente aquela do qual estão ali contidas no mesmo plano e ambas não se encontram. Se eu continuar traçando essa reta S e continuar traçando essa reta T, ou para a minha direita ou para a minha esquerda, infinitamente, elas jamais irão se encontrar, já que elas estão a uma determinada distância, mesmo estando dentro do mesmo plano, mas elas são retas paralelas. É semelhante quando eu coloco este lápis de quadro branco sobre esse outro. Eles jamais se encontram. Eles são paralelos um ao outro. São duas retas que eu posso representar, né? E dizer que são retas paralelas. E o que seria, então, retas concorrentes? Retas concorrentes é aquelas do qual existe um ponto em comum entre elas. Ou seja, aqui eu tenho a reta T e a reta S. Ambas se encontram no mesmo ponto, neste ponto A. Então, se ambas se encontram neste mesmo ponto, eu afirmo que estas retas, elas são retas concorrentes. Por quê? Porque elas possuem um ponto em comum. Já nas retas coincidentes, aqui eu tenho 2 retas, mas professor, eu estou vendo apenas uma. Imagine só, eu tracei a reta A e sobre a reta A também tracei a reta B. Ou seja, essas 2 retas, que aqui tem 2 retas. As 2 retas, elas são coincidentes. Por quê? É como se uma tivesse sobreposta na outra. Então, esse conceito aqui é de retas coincidentes. Uma coisa particular que eu quero chamar a atenção aqui, voltando, é para as retas concorrentes. Dentro das retas concorrentes, existe também o caso particular que eu chamo de retas perpendiculares. O que seria, professor, uma reta perpendicular? Uma reta perpendicular é este exemplo aqui, a reta S e R. Estas 2 retas se encontram em um mesmo ponto, né? São concorrentes. Mas a diferença para essa
é que elas formam um ângulo reto, que eu chamo o ângulo de 90 graus. Quando essas retas se cruzam no mesmo ponto, tem o mesmo ponto em comum, e ambas formam o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, eu chamo esta reta de reta perpendiculares. E aqui a gente conclui a nossa aula, e para melhor fixarmos o nosso conteúdo, nós vamos fazer um exercício e até o nosso próximo encontro.